E aí, tudo bem? Nossa, eu tô com umas orelhas agora. Por que eu gosto do Darkseid? Eu não conheci o Darkseid depois de muitos anos, depois de alguns anos de ter construído a minha obra, O Deus da Destruição. Eu vi muitas coisas em comum com o Darkseid e com o Ferus, né? O Deus da Destruição, né? Porém, o meu personagem, o desdobrar da história dele é algo assustador, né? Mas o Darkseid, a história dele é extremamente interessante. Ele é um filho de um deus. Existe um deus lá onde a sociedade é totalmente justa, e existe um lado que também são deuses, mas só que eles são totalmente cruel, né? Aí é trocado o Darkseid por uma criança, né? Essa criança deveria ser o Darkseid, e o Darkseid deveria ser um deus num lugar justo, isso e aquilo, né? E aí o Darkseid, nesse lugar horrível, ele é torturado dia e noite desde criança. E quando ele se torna adulto, ele se torna tão poderoso e tão ruim que todos têm medo dele. Eu não conheço a história dele integralmente, eu conheço essa parte dessa história. E o que acontece? O Darkseid, ele nunca teve escolha. Ele foi torturado dia e noite ao ponto dele enlouquecer. A única coisa que ele tinha como amor era tortura, e o simbolismo do poder, né? E o Darkseid, a única coisa que ele conhece é o poder, porém ele está cansado da vida, ele enlouqueceu totalmente e o único objetivo dele é o nada. Ele quer trazer a equação antivida, ele quer trazer o fim absoluto, né? Então, o Darkseid, ele é tão sofrido, é a única coisa que ele sabe que é dor, ele não consegue construir nada. E a única coisa que ele realmente quer construir é a desconstrução, ele quer trazer o fim, né? Então isso faz com que você possa sentir até dó dele, né? Porém, a gente percebe que ele poderia ter, ao descobrir a verdade, ter escapado, mas ele falou provavelmente que a única verdade que ele teve era o sofrimento, e ele não, como fala, e a vida é totalmente uma mentira, né? Então ele resolveu se transformar na própria morte, né? Então o Darkseid é o vilão que eu mais gosto, né? Eu acho ele muito legal, eu acho ele top. As únicas coisas que eu não gosto é que ele mate algumas pessoas boas, né? Mas eu acho muito legal a história dele, muito legal, e eu acho até legal o conceito dele. Tanto que eu gosto muito dele, e o meu personagem, ele é louco também, ele quer trazer o fim de tudo, né? Mas o meu personagem, no final, ele reverte todo o poder da destruição para ele mesmo, né? Mas a minha história são parábolas dentro de parábolas, dentro de parábolas, dentro de palavras. Parábolas é um funil sem fim, de loucura, de sofrimento, e de um personagem que no final você descobre que ele não é um monstro, né? Né? Não é um monstro mesmo, mas o Darkseid, você percebe que ele não é um monstro. É, Acho que poderia até haver histórias legais com ele, né? E não aproveitar o personagem, né? E ele passa uma impressão de que ele tem o poder e o controle de tudo, né? E porém, além disso, a gente vê uma obsessão infinita que ele tem pelo nada, né? Pela destruição. E essa obsessão e essa tentativa dessa obsessão fez com que ele sempre tá quase um passo à frente de todo mundo, né? Então ele em si, ele não é uma pessoa totalmente má, na minha opinião, ele é uma pessoa totalmente enlouquecida. E ele nunca conheceu o que é bom, então ele não sabe o que é bom. Então ele não é mal, né? E ele tanto que não é mal que ele quer trazer uma solução para tudo, né? Porém a solução dele é como se fosse uma máquina, ele quer trazer o fim absoluto, né? Então, o Darkseid é um personagem que você fica como fala, com o coração na boca, né? Você fala assim, pô, será que esse cara é um coitado? Que ele poderia, talvez, ter uma situação ainda mil vezes pior, né? E talvez cultivar algum sentimento de amor e esperança, ou ele é um personagem totalmente mau que, infelizmente, ele tem que ser morto, né? Para as pessoas sobreviverem, né? E não tem outra alternativa, porém ele é um vilão digno. A causa dele é uma causa, como fala, é imoral, mas a determinação que ele luta pela causa dele, né, mostra que ele é um verdadeiro guerreiro, né? Então o Darkseid, você sempre tem uma dúvida gigantesca sobre ele.
Falou aí pra vocês, pessoal.